Ei pessoal, tudo bem? Aqui é Haroldo. Vou falar um pouquinho sobre registro de marcas e patentes, qual a importância disso para uma startup. A importância que existe em você registrar marcas, patentes, nomes, ela é para pessoa física, para pessoa jurídica de qualquer natureza, mas eu presumo que, até pela experiência que a gente tem, para uma startup isso ainda é mais importante. Por que é mais importante? Porque normalmente uma startup tem o seu combustível baseado em inovações, né? Em nomes diferentes, em produtos cujos nomes se pretende vender no mercado. Então é por isso que, infelizmente, quando você não presta atenção e não registra isso no início, você pode ter graves problemas, inclusive até de colocar em risco uma grande ideia ou um grande negócio seu, né? Há um tempo atrás eu fui procurado por uma startup, por sócios de uma startup, que infelizmente, como é muito comum, às vezes a gente é procurado quando o circo já pegou fogo, vamos dizer assim, né? Eles já tinham observado que um determinado nome de um produto que estava começando a se desenvolver, eles não tinham registrado, né? E alguém registrou na frente deles e, de fato, o processo junto ao INPI é um processo muito trabalhoso, e que você tem que fazer prova de que, de alguma forma, você começou antes o registro. Quando você não registra, você tem mais é que mudar o nome ou oferecer, que foi o caso deles, eles ofereceram uma quantia em dinheiro para aquele que registrou antes deles, tá? Então, para evitar tudo isso, o processo não é um processo caro, vale muito a pena, né? Só para citar um exemplo. Então, assim, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é assim: você tem um site, você tem alguns produtos que poderão virar site. Entra lá no registro.br, primeira coisa, entra no registro.br e registra o .com.br daqueles nomes, tá? Entra em algum registro internacional e registra os mesmos nomes em .com, por precaução, tá? Embora você vá trabalhar no Brasil. A outra coisa que você pode fazer e deve fazer em relação às marcas, em relação às patentes, às inovações principalmente, você deve registrar no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse INPI ele faz registro de todas as modalidades, tem várias modalidades. A gente no nosso grupo tem um setor que faz esse registro, mas existem empresas credenciadas que fazem isso a vida inteira e vão te dar toda a assistência. Não deixe de fazer isso, pessoal, porque você hoje está começando e acha que aquelas ideias não vão resultar em nada. Depois você começa a se envolver de tal sorte nos procedimentos e na sua rotina no dia a dia, fazendo sua startup decolar, quando você se dá conta, os registros não foram feitos e alguém já fez isso antes de vocês. Infelizmente, acontece. E outra coisa que é muito comum, quando você teve uma ideia, eu acho que umas 100, 200 pessoas no mundo tiveram uma ideia parecida. O importante é quem coloca em execução mais rápido e registra essas ideias, esses nomes, essas marcas, essas patentes e essas inovações. Sucesso! Não esqueça, registre suas ideias.